ouvi muito doce a falar-me com amor, a divina voz de Jesus. Ó querido Filho, sou teu Salvador, deixa as trevas, vem para a luz. Desprezei o mundo, a Jesus me entreguei, nele todo o meu coração. Só então a paz celestial desfrutei, nele eu encontrei salvação. Hoje sua voz com ternura me diz: alcançaste pleno perdão. Dize a todos que eu te tornei muito feliz e que ao mundo dou salvação. Consagrado a Ele, desejo anunciar seu incomparável amor. Pela sua graça está pronto a aceitar até o mais vil pecador. Tenho a mais ditosa esperança de ouvir sua linda voz musical, salvo já na glória do eterno porvir, lá na pátria celestial. Para o eterno lar, afinal partirei, este mundo não me seduz. Com os santos anjos ali viverei, sempre ouvindo a voz de Jesus. Bom dia a todos. Estamos felizes por mais um dia que o Senhor nos concede. Este hino, a voz de Jesus, ele foi escrito baseado em Apocalipse 3, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos abrir a porta dos nossos corações. Precisamos todas as manhãs renovar os votos com o nosso Deus. Permitir que o Espírito Santo, permitir que Jesus entre nos nossos corações. Permitir que o Espírito Santo nos dirija. Porque somos filhos de Deus quando somos dirigidos pelo Espírito Santo. E clamar ao nosso Deus pelo batismo do Espírito Santo. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Aqueles que puderem dobrar os seus joelhos, vamos dobrar os joelhos e falar com o nosso Pai Celestial. Vamos ver se a mensageira desta manhã já está conosco. Sim, já estou aqui. Que bom! Então, nós vamos fazer 2 orações, Miriam? Vamos? Vamos. E logo em seguida você faz a outra oração. Certo. Oremos. Querido Deus, Pai, Pai querido, muito obrigada. Louvado seja o teu nome, santificado seja o teu nome aqui na terra, da mesma maneira que os anjos santificam no céu.
Venha ao teu reino e faça a tua vontade, Pai. Sonhamos em viver eternamente com o nosso Deus, onde será feito somente a tua vontade, Pai. Para isso, nós já queremos viver agora a tua vontade. Toma-nos em tuas mãos. Batiza-nos com o teu Santo Espírito, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Queremos ser transformados pelo teu poder. Queremos um coração, Senhor, um coração transformado. Imprima em nós o caráter de Jesus. Dê-nos a mente de Cristo, Pai querido. Aqui estamos para te adorar. Estamos aqui para dizer sim, Pai. Aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida. Entregamos em tuas mãos a nossa querida Miriam e te pedimos, Senhor, que o Senhor unja a tua serva com o Espírito Santo, que calhe o homem e que ela fale única e exclusivamente, Senhor, a tua palavra. A tua palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. Te pedimos que o Senhor grave nos nossos corações, unja os corações de cada um que aqui está, Senhor, Por favor. para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos entender e nos dê poder para vivê-la. Em nome de Jesus, nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Senhor Deus eterno, maravilhoso e bom Pai, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, já nas primeiras horas desta manhã, que de forma tão especial, tão amorosa, o Senhor nos concede. E nós queremos, ó Pai, como gratidão e como louvor ao Senhor pela vida que o Senhor nos permitiu ter nesta manhã, dedicá-la a Ti. Oferecer a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, para que o Senhor habite em nós durante esse dia. Por isso que nós viemos à Tua presença, viemos diante do Teu trono para reclamar, para buscar estas bênçãos. Na certeza de que nós não as merecemos, mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós clamamos e pedimos esta graça ao Senhor. Pai querido, neste dia que se inicia, muitas pessoas terão muitos desafios, terão dificuldades, também terão alegrias. Por isso, enche o nosso coração de fé, de esperança, de coragem, para fazermos a nossa parte neste mundo, até o dia que o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar e nos levará para a eternidade. Pai, nós colocamos todos os pedidos de oração que está no coração dos teus filhos. Todas as suas necessidades, supra-os cada um de acordo com a tua vontade e da forma que cada um vai louvar o teu nome e honrar pela graça que irá receber nesse dia. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, nossos filhos, nossos esposos, para que o Espírito Santo esteja sobre cada um e que ninguém venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas como família e como igreja, nós possamos cada dia mais buscar o preparo do nosso caráter para o grande dia da volta de Jesus. Por isso, ao estudarmos a Tua palavra nesta manhã, nós queremos ser impressionados com ela. Queremos ser tocados pelo Teu Santo Espírito e nos faça a nos mover de onde nós estamos para uma vida melhor, para uma semelhança com Cristo. Nós rogamos, Senhor, estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Minha querida, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Que assim seja. Muito obrigada, irmã Irani, por nos apresentar. Como ela disse, meu nome é Miriam. Eu sou do Paraná, talvez eu esteja falando para as pessoas, a maioria delas de Minas Gerais, eu não sei, né? Mas como eu sei que este é uma sala aberta para todos aqueles que têm vontade, necessidade de estar em comunhão com Deus, como igreja, eu quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui. Estou um pouco preocupada, né, porque eu tenho ouvido palestras incríveis
mas eu peço que Deus me use assim como use outras pessoas. Eu sou esposa de pastor, nós trabalhamos, como eu disse, aqui no Paraná, na cidade de Terra Rica, Associação Norte Paranaense, e nós servimos ao Senhor aqui nessa região de Terra Rica e mais 7 pequenas cidades ao redor de nós aqui, que é muita alegria, já estamos há mais de 25 anos neste ministério, e nós louvamos a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá de compartilhar a sua palavra. E é isso que nós queremos fazer nesta manhã. E eu quero seguir mais ou menos, né, a forma como outros pregadores, outros mensageiros estiveram aqui, eu tenho acompanhado e tenho sido muito abençoada com as mensagens. E o objetivo aqui não é falarmos as nossas próprias palavras, mas falarmos aquilo que a palavra de Deus, através da Bíblia e do Espírito de Profecia, nos fala, a fim de nos converter a cada dia, a fim de nos trazer para mais próximo de Deus. Eu queria iniciar lendo na Bíblia o Salmo 119, o versículo de 1 a 4. Eu não escrevi estes versos que nós vamos ler com o objetivo de, ao procurar na Bíblia, você também tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia e acompanhar, porque nós sabemos que nós captamos a mensagem, parte dela pelo ouvir, mas pelo ler, né? Por observar as palavras também, elas se fixam melhor em nossa mente. E eu gosto muito de acompanhar as mensagens que a palavra de Deus diz, e eu quero que você tenha também esta oportunidade. Diz aqui no verso capítulo 19, de 1 a 4, fala: os céus proclamam a glória de Deus e as obras das suas mãos, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Eu gosto muito desses versos, e eu queria perguntar, quem de nós nunca saímos numa noite escura, com o céu limpo, estrelado, e não paramos um tempo para observar as estrelas, a lua, observar o firmamento e nos maravilharmos com as obras da criação de Deus? O tema desta manhã é uma pergunta, né? A estrela de Belém brilhará novamente? Será que nós vamos ter a oportunidade de ver o grande fenômeno que apareceu no céu por ocasião do nascimento de Jesus, que foi visto talvez por milhares de pessoas, mas poucos entenderam o que significava? Nós entendemos muito pouco sobre os astros, sobre as estrelas, por mais que nós estudemos os mais renomados cientistas, astrônomos, eles buscam entender o universo, mas a verdade é que o salmista aqui, ao fazer essa contemplação, ele chegou a essa conclusão de que a própria natureza, ela fala, ela testifica, elas proclamam a voz e a palavra do Senhor. O céu estelar e o firmamento, eles realmente falam muito para nós sobre a sabedoria e a grandeza do Criador, o nosso Deus. No livro Educação, na página 115, diz assim: as estrelas têm uma mensagem de bom ânimo para cada ser humano. Naquelas horas que sobrevêm a todos, nas quais desfalece o coração e a tentação nos oprime rudemente, nos quais os obstáculos parecem insuportáveis de consecução, e os objetivos da vida e suas lisonjeiras promessas semelhantes a maçãs de Sodoma, onde então se poderá encontrar ânimo e firmeza, como naquela lição que Deus nos ordena aprender das estrelas em seu curso imperturbável?
Aqui o livro está dizendo que nós devemos parar muitas vezes quando o nosso coração está em conflito e olharmos para a natureza e vermos ali a mão do Criador, então ali nós vamos adquirir ânimo e firmeza para continuar a nossa luta. Um renomado astrônomo chamado Kepler, ele escreveu muito sobre as leis da natureza, né, que regem os movimentos dos planetas. Um grande cientista, ele disse certa vez: a sabedoria de Deus é infinita, assim como a sua glória. É muito triste, eu como professora, dei aula há muito tempo, e é muito triste você, diante de uma sala de crianças ou adolescentes, eles buscando se firmar em teorias humanas para desvalorizar a obra da criação de Deus. No entanto, nós vimos que quando as pessoas elas pesquisam sinceramente, elas se rendem à magnitude, ao poder, à grandeza criadora de Deus. Isaac Newton também, todos nós já ouvimos falar desse grande físico, matemático e astrônomo, ele disse certa vez: este admirável arranjo do Sol, dos planetas e dos cometas não podem senão ser a obra de um todo-poderoso e inteligente, o Senhor do Universo. Ele é o verdadeiro Deus vivo e, sobretudo, literalmente perfeito, inteiramente perfeito. Que maravilha, irmãos, as pessoas irem voltando às suas mentes e reconhecendo de que nada do que existe foi feito senão por obra da mão poderosa de Deus. Eu quero ainda citar mais um cientista muito renomado, Voltaire, né? Um enciclopedista, né? Um francês, ele disse certa vez, assim, no seu livro, deixa eu ver aqui o nome do livro, agora me fugiu, né, o nome da... Ciência e Religião, compêndio da Ciência e Religião, na página 4, ele diz assim: ó, como sois amáveis, sinto no fundo do coração todo o apreço que deve ser pago por tamanha disposição, mas tenho sobre a natureza ainda certos escrúpulos. Ele está dizendo assim que ele não conseguia compactuar com ideias evolucionistas de outros cientistas. E ele diz: o universo embaraça-me e não posso imaginar que sem relojoeiro existe tal relógio sem par. Bom, vocês podem estar perguntando, será que eu vou falar hoje sobre o universo, sobre o cosmos, sobre as estrelas? Não, eu não ousaria me deter neste assunto, porque eu sou a menor das entendedoras. Mas eu quero conduzir-nos a um caminho que nos faz refletir sobre a estrela que surgiu lá quando Jesus nasceu, e fazer a pergunta: será que nós veremos essa estrela novamente? Vamos ver o que Ellen White nos escreveu, mas antes eu quero ler Mateus para nos fazer entender melhor essa contextualização. Lá no livro de Mateus, no capítulo 2, quem quiser pode acompanhar, capítulo 2 de Mateus, versículos 1 e 2, nos diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ali Deus manifestando o seu poder e anunciando para a humanidade o nascimento de Jesus. Apesar dele ter já feito isso através das escrituras, Isaías, né, o profeta messiânico falou muito sobre a volta, sobre o nascimento de Jesus, sobre o ministério de Jesus. Então, agora, ainda para marcar aquele momento, Deus permitiu que esta estrela aparecesse. E o que seria essa estrela? Ellen White diz assim: olha, viram os magos uma luz misteriosa no céu, naquela noite em que a glória de Deus inundava as colunas de Belém. Ao desvanecer-se a luz, surgiu uma luminosa estrela que permaneceu no céu. Não era uma estrela fixa, nem um planeta, e um fenômeno excitou o mais vivo interesse.
Aquela estrela era um longínquo grupo de anjos resplandecentes. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Era um grupo de anjos resplandecentes, mas isso os sábios ignoravam. Tiveram, todavia, a impressão de que aquela estrela tinha para eles um significado especial. Quando eles viram aquela estrela e eles seguiram, eles não tinham noção de que ali eram milhares de anjos brilhantes, poderosos, anunciando o nascimento de Jesus. A estrela de Belém era um grupo enorme de anjos, isso é maravilhoso. E quando eu li isso, que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 41, eu também pensei, nossa, sempre a gente lê essa passagem falando dessa estrela, mas como a Bíblia não esclarece isso, precisou que Deus dissesse à sua serva, Ellen White, para nós entendermos que esta estrela foi formada por um agrupamento, por um conjunto de anjos, e como eles estavam muito longe das vistas das pessoas, então deu-se a impressão que era apenas uma estrela. E agora a pergunta que nós nos fazemos: surgirá novamente essa estrela no céu para nos indicar a vinda do Salvador? Será que este espetáculo estará diante de nós? O grande conflito, na página 40, Ellen White diz o seguinte: o livramento dos justos, diz a profecia, que na hora de maior perseguição, à meia-noite, Deus manifestará o seu poder para o livramento de seu povo. A frase que fala claramente neste livro diz assim, olha, por uma fenda nas nuvens, fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente em contraste com as trevas. Fala de esperança e alegria aos fiéis, mas de severidade e ira aos transgressores da lei de Deus. O Grande Conflito, na página 644, na edição de 1980. Aqui, a profetisa confirmando o que já diz a palavra de Deus, que à meia-noite da história deste mundo, quando os fiéis servos de Deus estiverem num grande conflito, num momento de muito sofrimento espiritual, então Deus se manifestará através de uma pequena nuvem, uma pequena estrela, que à medida que o tempo vai passando, ela vai crescendo até que os fiéis percebam que aquilo ali não é apenas um fenômeno da natureza, mas é a intervenção de Deus na história deste mundo, trazendo alegria e esperança para os fiéis. Mas vamos continuar levantando algumas questões, fazendo algumas perguntas. Quando esse dia acontecerá? Quando essa estrela voltará a brilhar? Em que momento do espaço, no espaço e no tempo, isto vai acontecer? Nós sabemos, queridos, que não existem mais datas marcadas para o cumprimento das profecias. Nós estamos dentro de um período, vivendo, né, dentro de um período já marcado, que é o final das 2.300 tardes e manhãs, e nós adentramos o último período da história a partir de 1844 para cá. Nós já estamos vivendo dentro desse período, então, a qualquer momento, as coisas poderão acontecer. Mas eu queria falar com vocês agora e lembrar que na semana passada, eu estava aqui na sala e eu ouvi uma pregação muito inspiradora, como todas as outras que eu tive a oportunidade de ouvir. Uma irmã, eu não me lembro o nome dela, mas eu sei que ela é portuguesa. E ela nos trouxe, tanto baseado na Bíblia como no espírito de profecias, muitos alertas nos falando sobre o tempo que nós estamos vivendo. Os acontecimentos envolvendo a sociedade, a natureza, o mundo espiritual, e nos alertando que nós estamos realmente dentro deste tempo, dentro deste contexto. Mas eu fiquei me perguntando, e eu queria convidá-los, aqueles que estavam, que se lembra dessa pregação dela, nós trabalharmos a partir do que ela disse ali.
Belucha, né? Alguém está me dizendo aqui, a irmã Belucha. Muito inspirada. O que nós devemos fazer? Qual é o nosso papel? As coisas estão acontecendo, e nós, como cristãos, como igreja, como família, como pessoa individualmente, nós precisamos entender que alguns acontecimentos espirituais vão acontecer até que esta estrela brilhe novamente, até que Jesus volte com seus milhares de anjos para acudir, para recuperar os seus filhos, aqueles que lhes foram fiéis até os momentos. Eu queria pontuar alguns com vocês. O primeiro, precisa começar algo dentro de nós para nós estarmos preparados. Este algo nós podemos chamar de reforma, de reavivamento, de mudança, né? Mas nós vamos chamar isso de reforma. No livro Testemunhos Seletos, na página 254, diz assim: é chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e de luta. Irmãos, esse processo de reforma, ele é individual, ele é pessoal. E ele passa por duas questões muito importantes da nossa vida, pela oração e o estudo da palavra. Nós, muitas vezes, ficamos muito tempo aprendendo sobre a oração. No livro que orienta os grupos de oração na igreja, preparado pela Divisão Sul-Americana, esse ano trata muito sobre a oração, a importância da oração, como nós devemos orar, por que nós devemos orar. E às vezes nós ouvimos uma pregação ou uma palestra sobre a oração de 2, 3 horas, mas não tiramos 5 minutos para ficarmos em oração. A oração prática, não é aquela oração formal, é vivermos em um estado de oração, eu diria. E o estudo da palavra, porque através da oração nós vamos nos encher do Espírito Santo e vamos compreender o momento em que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus, ela discerne, ela mostra, ela amplia e nos conduz por caminhos seguros. Então, em 1 Tessalonicenses, vamos lá na Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, deixa eu ver se é isso, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam, irmãos, por que nós precisamos orar e vigiar? Por que nós precisamos ler a palavra de Deus com mais assiduidade? Não somente ler, mas estudarmos a palavra de Deus, porque o apóstolo ele diz aqui que nosso corpo, que a nossa mente, que a nossa alma, que o nosso espírito, eles precisam ser conservados, íntegros e irrepreensíveis para o dia da volta de Jesus. O segundo acontecimento, nós poderíamos nos demorar, e é claro que entre esses acontecimentos muitas coisas vão surgir também, mas eu separei aqui uns básicos. Nós vamos passar por um processo de selamento. O que é esse processo de selamento? É um processo de separação, de peneiramento, de marca, onde Deus vai separar os seus filhos. Esse não é um processo físico, como muitas pessoas especulam e dizem, né? Vamos receber um chip, vamos receber... Nós não sabemos isso, mas nós entendemos que ele é um processo espiritual, invisível aos olhos humanos. E ele começa, irmãos, por esse processo aqui de reforma espiritual, de preparo para a volta de Jesus. E ele tem um objetivo específico, o selamento. Primeiro, ele fixa na vida os princípios da lei de Deus. Esse é o objetivo de nós, ao sermos selados, nós vamos estar com esses princípios da lei de Deus gravados, fixados e praticados na nossa vida.
Faz que os selados sejam fiéis na observância do sábado em meio à apostasia e à mais feroz perseguição. Sabe, queridos, isso me faz refletir sobre a forma como nós lidamos com as coisas espirituais, com os mandamentos de Deus, especialmente a respeito do sábado. Como nós guardamos o sábado? Nós não podemos ir de um extremo ao outro, não podemos ir do extremo farisaico, a forma como os fariseus, né, cobravam, ensinavam e praticamente obrigavam as pessoas a fazerem. Mas também nós não podemos ir para o outro extremo, desculpa, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nós acabamos de ler. Tratar das coisas espirituais, das horas sagradas do sábado, de forma relapsa, né? De forma que satisfaça os nossos desejos, as nossas necessidades. Esta semana eu estava conversando com um jovem que ficou 10 anos fora da igreja, porque ele arranjou um trabalho ainda com 20 e poucos anos, mas esse trabalho necessitava que ele trabalhasse no sábado, e então ele foi e trabalhou. Durante 10 anos ele trabalhou no sábado, até que ele foi promovido, e agora a empresa tem 2 turnos, então ele ficou no turno do dia. E com isso ele podia guardar o sábado, então aos poucos ele começou a voltar para a igreja. E ele me relatou uma coisa que me chamou a atenção, que foi que ele disse que há poucos dias o seu superior o chamou com o grupo dele para acertarem os horários. E ele foi para essa reunião decidido que se ele tivesse que trabalhar à noite, ele ia pedir a conta, porque ele queria continuar guardando o sábado. E eu fiquei pensando que como é necessário que nós estejamos preparados para os desafios. Por que há 10 anos atrás ele não tomou essa decisão? Será que Deus teria abandonado o seu filho por ter sido fiel no sábado, na guarda do sábado? Será que Deus abandona, deixa faltar o pão? Será que ele não abriria outro caminho? E ele foi para essa reunião com esse propósito, ele orou muito e ele continuou no turno do dia. E ele disse para mim, eu senti a mão de Deus. Sabe, queridos, às vezes Deus está querendo nos dar uma bênção, mas nós não somos fiéis, nós não perseveramos, e se nós não perseverarmos, então, o selo que será colocado em nossa mão, em nossa fronte, como diz o Apocalipse, será o selo da besta e não o selo de Deus. E por último, que esse selamento, ele nos prepara para passar imunes pelo tempo de angústia, enquanto o Espírito Santo estiver sendo retirado deste mundo. Esse selamento, esse preparo que nós vamos ter, essa proteção divina nos ajudará a passar os momentos difíceis que nós vamos passar, que antecedem, então, a retirada do Espírito Santo da terra, em que será entregue totalmente aos desejos de Satanás esta terra, e nós vamos ver coisas que nós não podemos imaginar. E Deus vai nos proteger. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter estiver uma nódoa ou uma marca que se quer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Tá? Nos Testemunhos Seletos, volume 2, na página 69. Irmãos, se a serva do Senhor, inspirada pelo Espírito de Deus, está dizendo que nenhum de nós vai receber a chuva serôdia se nós não corrigirmos o nosso caráter hoje, não passarmos pelo processo da reforma espiritual. Então, significa que esse é um assunto muito sério e precisa ser levado em conta. O livro de Joel, bem como o livro de Oséias, nos fala sobre essa chuva serôdia, que descerá como descerá, né, como a chuva serôdia que rega uma terra seca. Tanto Joel como Oséias
falam que Deus está disposto a derramar sobre nós o Espírito Santo. Essa chuva, de forma simbólica, representada na palavra de Deus, nada mais é do que o poder do Espírito Santo que nós tanto necessitamos, que hoje nós recebemos como uma chuva temporã, mas ela será derramada sobre os fiéis filhos de Deus como uma copiosa chuva. E neste momento, então, os filhos de Deus estarão prontos para resistir às provações que virão, mas também receber o poder para a grande obra de final, que é a obra da pregação do Evangelho. Ainda falando sobre isso, diz, sob a figura das chuvas temporã e serôdia, os profetas hebreus predisseram a dotação da graça espiritual em mediante extraordinária à Igreja de Deus. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. No fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira Igreja. Nos fins do tempo, o Espírito Santo também será derramado sobre nós, assim como foi para os apóstolos. E nós vimos no livro de Atos as grandes coisas que aqueles servos de Deus, os servos de Jesus, os discípulos, aqueles que aprenderam com Jesus, realizaram. Irmãos, eu fico pensando que hoje o maior milagre que acontece na vida de uma pessoa não é o milagre de uma cura, da cura de uma doença terrível, não é um livramento, isso é um milagre, Deus faz isso na vida das pessoas. Mas o maior milagre nos dias que nós estamos vivendo é a transformação da vida de uma pessoa, a conversão de uma pessoa, uma mudança de comportamento. Este é o maior milagre, e ele só acontece pela influência do Espírito Santo, tanto na vida do pregador, de quem conduziu essa pessoa a Cristo, como na vida de uma pessoa sincera que recebe a palavra de Deus. E nós devemos clamar por esse milagre, primeiramente em nós e depois nas pessoas. Hoje nós precisamos dar estudos bíblicos com 20, 30 lições, e a pessoa ainda não se entregou. Mas nos últimos dias, quando essa chuva for derramada, pessoas vão se lembrar de um contato, de uma oração feita por um servo de Deus, por um folheto que foi entregue, por um livro que foi comprado de um colportor, por uma palavra de uma criança. Então, essas pessoas sinceras se converterão. Você almeja por esse dia, querido irmão, querida irmã, que está aqui nessa noite, aliás, nessa manhã. Se nós estamos aqui é porque nós estamos buscando este privilégio, esse presente de Deus. Durante esse processo do derramamento da chuva serôdia, também haverá um fenômeno muito incrível que vai acontecer na igreja, que se chama a sacudidura. Meu esposo é pastor, como eu disse, e eu gosto quando ele prega e ele fala sobre o fato de a igreja já estar passando por uma sacudidura. Essa pandemia, ela colocou muitas pessoas de um lado ou do outro de Deus. Essa pandemia, ela tem mostrado para nós que algumas pessoas têm parado, não só para se proteger, né, da contaminação do vírus, mas ela tem parado para refletir e buscar uma explicação para isso na palavra de Deus e tem se encontrado. Outras pessoas, elas têm se afastado, elas têm entrado nesse pensamento de que as coisas estão fora de controle e têm se desesperado. Mas haverá uma grande sacudidura. Aqueles que forem fiéis à palavra de Deus, elas permanecerão. No livro de Amós, no capítulo 9, versículo 9, nos fala sobre isso. Vamos achar ali. Livro de Amós, capítulo 9, versículo 9. É um livro pequenininho aqui. Achei. Capítulo 9, versículo 9. Diz o seguinte em Amós: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo,
sem que caia na terra um só grão. Que coisa incrível, né, irmãos? A igreja será sacudida. Nenhum sincero vai sair, mas também nenhum falso ficará. A igreja ela será renovada. Os fiéis, os sinceros que estão fora, entrarão. E aqueles que estão ali fazendo o papel do joio no meio do trigo, sairão. Porque Deus vai levar para o céu, vai entregar para Jesus uma igreja pura, sem mácula, a verdadeira igreja. E eu fico pensando, né? Será que eu estou sendo sacudida? Será que eu estou me preparando para esse momento que, por certo, virá sobre todo ser humano? Essa sacudidura virá sobre nós. Todo filho de Deus individualmente passará por esta prova especial que sacudirá a sua fé. O grão é sacudido para que os quebrados ou corpos estranhos caiam por entre os frutos da peneira e a palha seja assoprada para fora. Deus está agora cirandando o seu povo, provando seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palhas, não trigo, pois não haverá valor neles. Testemunhos seletos, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 51. Será que você não está sendo sacudido? Quem sabe com uma doença, com um desemprego, com alguma provação na família? Será que Deus já não está permitindo que você e eu passemos por pequenas provas para provar o nosso caráter e mostrar para nós o quanto nós precisamos ainda nos aproximar dele, nos apegar à cruz de Cristo e estarmos preparados? E por último, então, irmãos, e não menos importante, se nós passarmos por esse processo apegados, né, à palavra de Deus, à esperança da salvação, então nós vamos ter poder para a terminação da obra, que é a única coisa que falta para a volta de Jesus, que é a pregação do evangelho do reino a toda nação, tribo, língua e povo. Quem serão as pessoas que serão usadas para esse grande acontecimento da pregação do evangelho? Somos nós. Vamos lá para Mateus, no capítulo 24, que fala todo ele sobre a volta de Jesus, os acontecimentos, o preparo. Mateus 24, versículo 14, nos diz o seguinte, 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Bom, aqui o escritor sagrado está dizendo que será pregado este evangelho do reino. Quem vai pregar? E que evangelho será este? Vamos lá para Apocalipse, no capítulo 14, que nós vamos saber. Quem serão os responsáveis por esta pregação? E que evangelho nós devemos pregar? Capítulo 14, versículos 6 a 10, diz assim: viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, como reforçando ali o que disse Mateus. Mas já responde a primeira pergunta que nós fizemos: quem serão os pregadores? Aqui diz que ele viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho. Queridos, a quem foi dado o dever de pregar o evangelho, que está sendo aqui simbolizado por um anjo? Somos nós, os filhos de Deus, aquele a quem Deus confiou essa mensagem. E que mensagem nós devemos pregar ao mundo? Então, o versículo 8 em diante vem falando sobre as 3 mensagens principais que nós devemos. Então, aliás, no versículo 7 ainda diz assim, olha: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Este evangelho está trazendo as pessoas a adorarem o verdadeiro Deus, a voltar às práticas, a conhecerem a lei de Deus, e nós vamos ter que alertar as pessoas disso.
diz, o segundo anjo, né, ou a segunda mensagem diz, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Anunciar para o mundo de que existe a igreja verdadeira. E a igreja verdadeira não tem nome. A igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus. E a terceira voz dizendo, em grande voz dizendo, alguém que adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte e na mão. Este também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença de Deus. É uma mensagem dura, é uma mensagem difícil, mas nós precisamos dar essa mensagem. As pessoas precisam saber sobre a adoração ao verdadeiro Deus, que está sendo cada vez mais jogada por terra por Satanás. Muitos que processam ser verdadeiros cristãos, irmãos, já duvidam sobre o poder, a existência criadora de Deus e mantenedora de todas as coisas. Satanás tem disseminado essa mensagem e ela tem proliferado, ela tem frutificado no meio dos seres humanos. E nós temos que alertar as pessoas, mas nós temos que alertar também que haverá um fim, que haverá um julgamento, que hoje nós temos um Deus de misericórdia, a porta da graça está aberta, tanto para nós quanto para todos, mas haverá um fim. E esse fim será aqueles que não aceitarem a palavra de Deus e não viverem de acordo com ela, será derramado sobre eles uma taça de sofrimento e dor e perdição. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, não podemos ter essa mensagem só para nós. Nós temos que alertar as pessoas que elas vão se perder, elas vão morrer, elas vão sofrer o castigo eterno. É uma mensagem fácil de ser dada? Não, de jeito nenhum. Mas ela é necessária, porque hoje nós temos um Deus amoroso, temos em Jesus um advogado que intercede por nós no céu, mas o dia que esta estrela, agora vamos voltar a falar da estrela, um dia que esta estrela aparecer novamente, virá um Jesus, não em uma manjedoura, não como um bebê, mas ele virá agora como um juiz, para dar a sentença àqueles que o buscaram, que o encontraram, e aqueles que o rejeitaram. Sabe, queridos, a minha oração nesta manhã, por todos nós, é que pela graça de Cristo, pela obra redentora de nosso Senhor Jesus, nós possamos nos alinhar com a palavra de Deus, buscar essa transformação e nos colocarmos nas mãos dele para ele nos usar, não somente para receber essa mensagem transformadora em nossa vida, mas ajudar outras pessoas a se desviarem do caminho mau para o caminho bom. Eu e você, nesse dia, no dia de hoje, não é no futuro, não. Nesse dia que daqui a pouco todos nós vamos sair para o trabalho, para os nossos afazeres, que nós tenhamos isso em mente, de sermos usada para proclamar, para contar para as pessoas as boas obras da salvação. É o que eu desejo não somente para mim, mas para todos os que estão nesta sala, que sejam reformados, transformados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Amém, amém. Deus seja louvado. Agradecemos o nosso Deus pela mensagem. Agradecemos imensamente ao nosso Deus por abrir os nossos olhos. E pedimos a Deus, minha querida Miriam, que Ele abençoe sua casa, que Ele abençoe sua vida e fortaleça sua fé cada dia. Você faz parte da família pastoral. Que o Senhor abençoe o ministério de vocês cada dia, que é o nosso ministério também, né? A você e toda a sua família, abençoe o pastor e também seja com as igrejas, com as ovelhas que vocês estão pastoreando. Nós agora vamos fazer a oração final e pedimos que você faça mais uma oração e peço também mais duas irmãs para orar. Quem são as pessoas que podem? Nós costumamos fazer 3 orações, né, para iniciarmos as considerações. Minhas queridas,
Bárbara e Heloísa. Heloísa, então você faz a segunda oração. Bárbara, você abriu o microfone para orar? Eu vou lá, a Cida me conhece, né? Ela sabe que eu sou nova na igreja. Mas eu vou orar do meu jeito. Não sei orar muito direitinho, não. Pode ser? Minha querida, eu não entendi bem. Ela disse que ela é nova na igreja, que ela não sabe orar muito bem, mas que ela aceita orar, que ela vai orar do jeito dela, ela disse. Amém, Muito feliz. amém. Deus seja louvado. Minha linda, orar é falar com Deus. Pode fazer a oração. Você ora, depois primeiro a Miriam vai fazer a oração e logo em seguida você então pode orar e a Heloísa também. Oremos então. Deus eterno, maravilhoso Pai, mais uma vez nós vimos a tua presença diante do teu trono para agradecer, para louvar, porque ao criar este mundo, o Senhor o fez de forma tão maravilhosa, tão espetacular, que nossa mente e o nosso coração não alcança as maravilhas que o Senhor criou ao formar este universo. Mas nós entendemos que o Senhor é o Criador, que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso. Que se o Senhor fez as estrelas, as galáxias, os sóis, a lua, o Senhor fez cada um de nós também. E o seu maior desejo, Pai, é que nós compreendamos que não há outro caminho, outro meio pelo qual sejamos salvos, senão pela graça, pela misericórdia e pelo dom salvador de Jesus Cristo, o seu Filho amado que nos deu na cruz do Calvário. Por isso nós queremos entregar neste momento o nosso coração. Sonda-nos, Senhor, repara as brechas que há em nós, ajuda-nos a termos o desejo de cada dia reformarmos a nossa vida física, a nossa vida espiritual, nossa vida familiar, nossa vida na igreja, que nós tenhamos, Senhor, o desejo de cada vez mais alinhar o nosso caráter com o caráter de Jesus Cristo, nos assemelharmos a Ele nas nossas ações, nos nossos pensamentos, em tudo que venhamos fazer nesta terra. Quero colocar, Senhor, mais uma vez, toda esta família desta sala, todas as pessoas que estão aqui, que nós juntos possamos nos preocupar, entender que somos os portadores dessa mensagem e queremos levar aqueles que ainda não os conhecem para a salvação de cada um deles. Faça, Senhor, esta obra em nós. Abra os caminhos que vamos seguir. Coloca diante de nós as pessoas sinceras que nós, com humildade, com pouco que nós sabemos, nós possamos transmitir esta palavra. Fica conosco, aceita a nossa oração, porque é o único meio pelo qual nós nos comunicamos contigo, é falando do nosso amor, falando do nosso sincero desejo de te servir. Por isso oramos e agradecemos tudo por Jesus. Amém. Bárbara, pode orar. Minha querida, o seu microfone está fechado, Bárbara. Agora vi. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de, nas primeiras horas da manhã, nos comunicar com o Criador do Universo. Obrigado, Senhor, porque um dia a Tua graça nos alcançou e Tu nos concedeu o privilégio de testemunhar para o mundo, de mostrar para o mundo quem é Jesus. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra nós possamos encontrar esperança e levar esperança para as pessoas que ainda não Te conhecem. Nos usa hoje como instrumento nas Tuas mãos para que o Teu nome seja glorificado aqui na terra. Pedimos, Pai querido, o batismo do Espírito Santo. Sabemos que de nós mesmos não temos condições, Pai,
de transmitir essa mensagem tão linda, Pai. Mas cheio do Espírito Santo, nós faremos maravilhas em teu nome. Eu coloco cada uma das minhas irmãs, dos meus irmãos na tua presença, e que tu nos usa hoje como um instrumento glorioso nas tuas mãos. Faço essa oração e já te agradeço, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Continuando, ó Deus, em tua presença, Amém. louvado seja teu santo nome, porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã, porque mais uma vez, Senhor, o Senhor está nos alertando de qual é o seu maior desejo, é que nós, seus filhos, lapidemos o nosso caráter. É isso que o Senhor deseja, a transformação do nosso caráter, porque com esse caráter defeituoso, pecador, jamais veremos a tua face. Ó Pai querido, muitas das vezes nós saímos daqui tão fervorosas, tão cheias do Espírito Santo, mas às vezes caímos e nos desanimamos, porque às vezes olhamos para a nossa condição de pecadoras e achamos que não merecemos a tua graça, mas que o Senhor venha nos dar força, Senhor, para cada irmão aqui presente, para cada irmã aqui presente nessa sala, para que nós possamos, Senhor, estar firmes na rocha que é Ti. Ó Pai amado, abençoe o nosso dia, abençoe aqui a Miriam, que se dispôs a trazer essa mensagem de alerta, né, para cada um de nós aqui, para que nós possamos mais uma vez entender qual é o desejo do Teu coração, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha nos fortalecer a nossa fé, a nossa decisão de ser fiéis até a morte para herdarmos a coroa da vida. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Nós queremos ser fiéis. Nos ajude, Senhor, a ficarmos de pé a cada dia. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Faz-me, Senhor, como és tu, refletindo tua bondade. Molda-me com tuas mãos e toca os meus lábios. Levem tuas palavras e conforto aos que sofrem, que meu coração reflita a beleza de tua paz e vendo confiar e viver em tuas virtudes. Meu desejo, ó Deus, é ser igual a ti. Meu desejo, ó Deus, é ser igual a ti. Amém. Posso fazer uma oração? Pode. Amado Pai, santificação é teu nome. Gostaria de agradecer por este dia maravilhoso, por ter a oportunidade de estar aqui, ouvindo a palavra da irmã Miriam. E, Senhor, você sabe que eu estou muito feliz. Eu quero compartilhar com as irmãs. A minha internet está acabando, por isso eu não estou participando da reunião. A Cida sabe, né, Cida? É uma Cida que tem mais contato comigo, a irmã Isabel, a irmã Luciana, mas eu hoje estou aqui na casa da minha irmã, eu estou pegando uma férias dela. Estou fazendo uma obra com os moradores de rua. Vou levar hoje 10 para a igreja, por glória do Senhor Jesus Cristo. Que é tantas as devoções com eles, que eu desde
Tem 2 dias que eu estou gravando com eles. Perguntando dele, tudo certinho. Mas eles são tremendos e têm uma sabedoria tremenda. Estão mundos das drogas, do crack, bebida. Eles sabem. Nossa, você tem que ver, é lindo. Que Deus vê em tudo. Tá tudo gravado no meu celular. Eles têm sede de ser salvos, de alguém procurar eles. Eu botei na cabeça, no dia que eu levantei. Hoje eu vou lá pra Bíblia, vou levar tempo frio, né? Levar roupa. Tem muita roupa ali em casa. Não aguento levar tudo isso. Muita blusa de frio, camisa pra eles, sabe? Muita roupa para as meninas, mulheres, né? Tem que ver crianças lindas. Nossa, Deus é maravilhoso. Eu fico tão feliz. Ela pegou meu celular, mostrando para todo mundo. Meu celular é abençoado. Eu comprei ele. Ela ficou falando assim. Umas falam assim, não deixa o celular com o nome dos outros, não. Que você vai umas negativas, como que é na igreja? Eu dei as coisas para elas também, mas elas não têm certas horas. Aí eu falei assim, pode ficar tranquila. Aqui ninguém vai me roubar, não. Todo mundo conhece aqui. Eu fui chegando meus amigos, pessoal da rua. Oi, Bárbara. Ó, você conhece ele? Ó, ela teve aqui ontem. Ela é boa pessoa, tá tendo. Ela vai levar a gente pra igreja amanhã. As outras tudo ficaram admiradas. Eu falei assim, se vocês quiserem ir também, vai ser 5 horas da tarde, eu vou passar aqui, vou pegar todo mundo. Nós vamos pra igreja. Em nome de Jesus. Até o nó que tá na cadeira de roda, que eu esqueci o nome dele agora, tá no vídeo. Ele pegando, você tem que ver que maravilha. Meu Deus, Deus sabe, irmãs? Tem sido tremendo. Eles querem mudança, querem renovar a vida deles, sabe? Eles só querem palavra amiga, eles não querem dinheiro, não pedem as coisas. Eu tento com eles, converso com eles, deixo eles ver as coisas no celular, da igreja. Eles ficaram fascinados pela Adventista. Eles sabem, assim, nossa, eu quero muito ir. Eu falei assim, 5 horas da manhã, desde ontem, tô falando com vocês comigo. Amanhã, que quarta-feira, que é hoje, né? Vou estar aqui em 5 horas. Não consegui mais gente na frente do abrigo. Só mostrar que vocês que têm tanto medo, que têm mais respeito, fui direto a vocês, não sei porquê. Fui direto a vocês. Aí, ele tá escrito, tá gravado aqui. Essa moça é muito boa. Ela tá tentando ajudar nós a ir pra igreja, a procurar o Senhor. Olha, irmã, vou falar pra senhora, não vou mentir não. Se eu mentir, eu falei assim, se você mentir, você tá mentindo pra Deus, não é pra mim não. Eu tô aqui por Deus, não é por mim, é por vocês. Amém. Aí ele falou assim, isso mesmo, nós não somos santos. Eu falei, ninguém é, eu não sou, ninguém é. Mas nós estamos procurando melhor a cada dia. Vocês estão querendo a salvação. Vocês vão passar para água, em nome de Jesus. Nós fazemos tudo bíblico. Em nome de Jesus, vocês vão ter. Vocês têm que, vocês irmãos, têm que ver. Que lindo.
Eu vou mandar hoje, se vocês puderem pegar meu telefone, eu passo, antes de vocês ligarem, a irmã Cida tem meu telefone, sabe? Eu passo para vocês aqui, se vocês puderem anotar, eu mando um vídeo para vocês verem que bênção. Vocês olham por ele também. Só tem que estar sem maravilhoso tudo que Deus está fazendo na minha vida. Eu perdi minha filha, vai fazer um ano, de 29 de maio agora, ela se ajudou. Com a frente do metrô, sabe? Mas de lá pra cá, sofri. A Cida sabe. Sofri demais. Mas Deus curou meu coração. Não falo que eu não sinto falta, porque eu sinto. Que eu sinto tristeza. Eu sinto. Mas sinto a presença de Deus comigo, entendeu? Eu sinto que Deus está do meu lado. E a cada dia tem me ajudado a prosseguir. Agora fazer obras para Ele. Glorificar o nome dEle. Minha alma para Jesus. Eu estou tão feliz, tão satisfeita. Eu falo assim que eu tive um acidente, eu tive um 5 livramento de morte. Todos eles, Deus estava lá, no meu lado. Eu fiz 5 cirurgias, quebrei o palato, saiu da boca. E meus dentes ficaram tubão. Tinha que colocar aparelho no dente para não conseguir, não soltar nenhum, sabe? Como não soltou. Tá tudo aqui. Esse aqui, coisa que tá fora do lugar. Tô esperando acalmar as coisas, resolver o aparelho, sabe? Eu tenho muita dívida, assim, de dívida. Muita coisa para pagar. Graças a Deus eu tenho casa própria. E tenho para minha conta de telefone, minhas coisas. Tenho ajudado no que eu posso na igreja. E Deus tem morrado tanto, tanto, nunca deixou faltar nada. Eu recebo uma fortuna, sabe? Um salário mínimo. Pra mim tá muito bom. Sou aposentada, que eu tenho um problema psiquiátrico, mas eu tô consciente, sabe? Deus seja louvado, irmã. Vamos orar pela senhora, tá bem? Que o Senhor Olha abençoe a também, senhora e continue lhe protegendo e lhe guardando, tá bom? Um tá bom, abraço, um bom dia. olha também para os moradores de rua, tá? Tá bem. Bom, Bom vocês dia. podem pegar meu telefone? Tá ótimo, viu? Um abraço, um bom dia para a senhora. Podem pegar. Se vocês puderem depois pegar meu telefone, eu passo para vocês aí. Tá Vou bem. mandar os vídeos. Irmã Tchau. Bárbara, escreve seu telefone aí no chat, por favor, que a gente vai anotar, tá bom? Neste momento, nós vamos então agradecemos a Deus e vamos agora dar continuidade pedindo. Este é o momento em que você pode compartilhar aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem. É o momento das considerações. Quem gostaria de dar início às considerações? Heloísa, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, minhas amadas, né? Bom dia, queridas. Bom dia, Miriam. Que alegria, né? Poder rever você mais uma vez. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite, né? Para estar aqui nessa sala, trazendo essa mensagem tão poderosa. Bom, o que essa mensagem falou comigo, irmãs,
Ontem eu estava comentando com uma amiga minha, né, com a Gisélia, ela é uma médica, e, e ela estava me relatando, né, que ela está morando numa cidade, que ela chegou na igreja, né, e aonde ela está morando agora, e ela se dispôs, né, ali naquele local, a fazer algumas palestras, né, sobre a saúde, né, sobre o tema saúde, e aí ela simplesmente, assim, né, foi ignorada ali naquela igreja. Ela falou com o ancião, colocou à disposição para falar sobre esse assunto, né, a fim de ajudar a igreja. E aí ela me contando que um outro médico chegou lá, né, e disse assim, não, fica todo mundo em casa, não vem à igreja, vocês têm que atender ao protocolo aí da saúde. E ela me relatando o quanto que ela ficou triste, né, por ver aquele médico que também, né, cristão, dizendo para toda a igreja ficar em casa. E ela não teve, então, assim, ela não conseguiu ter a oportunidade de fazer um trabalho em relação aos 8 remédios né, que curam ali com aquela igreja. Quando a Miriam disse, então, aí, né, que nós estamos passando por um peneiramento, a gente fica triste, né, de ouvir esse tipo de mensagem, né, de notícia, né, aí com os nossos irmãos, né, né, o que tem acontecido às vezes em muitas lideranças, né, mas a gente sabe que estamos chegando no tempo do fim. E Satanás, ele tem trabalhado ferozmente, né, para que o pecado esteja enraizado, né, nas pessoas e a mensagem não avance. A gente tem visto aí como Satanás tem trabalhado ferozmente em relação às crianças, né, com a ideologia de gênero, ou seja, a ideologia da morte, né? E ele quer exatamente pegar as bases, né, que são as crianças, os adolescentes. Ele quer produzir uma geração fraca, débil, pecadora, né, que é a última geração que vai estar vindo aí Jesus voltar. Assim é nós aqui estamos crendo, né, que estamos vivendo na última geração. Então, estamos passando por uma sacudidura, para um peneiramento, e eu vejo que o que Deus mais tem proclamado aqui nessa sala, através, né, de tantos irmãos que aqui têm passado com os sermãos poderosos, é que nós devemos trabalhar o nosso caráter. Temos que trabalhar com os irmãos, temos que trabalhar, temos que pregar o evangelho, temos que fazer uma reforma, né? E isso tudo faz parte de uma transformação de caráter, porque a única coisa que nós vamos levar para o céu é o nosso caráter. Então, nós precisamos passar por essa transformação. E quando as adversidades elas vêm na nossa vida, os problemas, viu, Bárbara, ela vem na nossa vida, seja uma perda, seja uma depressão, seja um problema familiar, esses problemas eles chegam até nós porque Deus precisa de trabalhar no nosso coração, arrancar de nós, às vezes, o orgulho, o egoísmo, né, a boca julgadora, né, o olhar invejoso, cobiçoso. Então, Deus tem alguma coisa a arrancar dentro de nós e nos transformar. E como a Miriam disse, né, somente pelo poder do Espírito Santo é que nós somos transformados. Então, que Deus nos abençoe, que a mensagem de hoje, né, ela seja para a nossa reflexão, que se alguém precisa de ser mudado, né, que às vezes a gente fica assim, mas a igreja está isso, está aquilo, mas eu sou a igreja, né? E se alguém precisa de mudar primeiro, esse alguém sou eu.
eu tenho que ser primeiro do que qualquer outra pessoa, né? Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a ter força, a ter fé, perseverança, né? Porque lá em Apocalipse fala, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, que nós sejamos esse povo perseverante até o fim. Deus não tem uma placa de igreja, Deus tem um povo fiel até o fim. E a única característica, né, que esse povo tem é que eles guardam os mandamentos de Deus. Então, que nós possamos estarmos firmes junto com esse povo que nunca vai desistir de ser fiel até a volta de Jesus, quando veremos aquela linda estrela de anjos. Obrigada, Miriam, só aprendi hoje, não sabia, né, que aquela estrela, na verdade, era muitos anjos, né? Todo dia a gente aprende aqui nessa sala. Deus seja louvado. Amém, amém. Foi a consideração da Tamires também, que escreveu aqui para nós. Mais alguém gostaria de fazer as considerações? Tamires, você quer falar alguma coisa? Olá, bom dia. A irmã Pompeia me mandou o link, né? Eu pedi ela me mandou. Estava um pouquinho sumidinha, muitas coisas, mas graças a Deus estou aqui e aprendi bastante coisa, mas o que mais tocou mesmo foi bem no comecinho, quando a irmã leu, né, o livro lá, Educação, que aquela estrela era mais do que uma estrela, né? Ela traria firmeza e ânimo. Quantas pessoas, quando eu falo quantas pessoas, eu me refiro a mim mesma. A gente não é firme, a gente é inconstante. Na mesma hora que a gente quer uma coisa, a gente já não quer. Na mesma hora que a gente fala uma coisa, a gente já quer voltar atrás. Então, assim, olhando para Deus, olhando para a glória de Deus, Ele vai nos dar firmeza. E eu lembrei que Pedro, ele era muito inconstante, mas depois que ele foi verdadeiramente convertido, ele se tornou um homem corajoso, sabe? Firme no alicerce mesmo, que é Cristo, na pedra angular que é Cristo. E ânimo, né? Eu achei interessante que a gente não fica animado assim todos os dias. A gente não pode esconder os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Mas a promessa é fiel que Ele vai nos dar o ânimo. O silêncio de Deus não quer dizer a ausência dele. Quer dizer que Ele está com você ali. Mesmo que Ele não fale nada, Ele está ali. Então, firmeza e ânimo é algo que o Senhor falou fortemente comigo e é para eu olhar para cima. Deus seja louvado. Amém, amém. O capítulo chamou muito a nossa atenção, a minha também. Eu coloquei o capítulo aí, é o capítulo 6, que a irmã leu, do Desejado, que diz assim: viram os magos uma luz misteriosa nos céus, naquela noite em que a glória de Deus inundara as colinas de Belém. Ao desvanecer-se a luz, surgiu uma luminosa estrela que permaneceu no céu. Não era uma estrela fixa, nem um planeta. E o fenômeno excitou o mais vivo interesse. Aquela estrela era um longínquo grupo de anjos resplandecentes, mas isso os sábios ignoravam. Me tocou profundamente também. Aprendemos mais uma coisa, Desejado de Todas as Nações, capítulo 6, no meu livro é a página 60, mas tem outros, né? E muito obrigada, agradecemos muito a Deus mais essa... E eu já marquei aqui para ler este capítulo. Meus queridos, não havendo mais nenhuma mão aqui levantada para as considerações, Tamires, você pode orar? Sim, vamos. Então vamos
Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com o nosso Deus. E hoje vamos orar pela nossa querida Miriam, também pela toda a vida pastoral, né? Pelo ministério dela, ela e a família. Vamos tirar o nosso dia, então, para orar pela nossa Miriam. Amém. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá a liberdade de te chamar de Pai, Senhor. Pai nosso que estais nos céus. Obrigado porque a natureza também revela quem tu és. O Senhor é o Deus que cria, o Deus que recria, o Deus que quer nos chamar a atenção para a sua glória. Porque em ti nós encontramos tudo o que precisamos, porque o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Abra os nossos olhos para contemplar, ó Pai, a tua face, a tua beleza, a tua grandeza. E nós temos a promessa de que o Senhor vai nos dar força quando nós estivermos fracos. O Senhor vai nos dar ânimo quando nós estivermos desanimados. Entregamos nossa vida nas tuas mãos, porque não há ninguém melhor do que o teu Filho amado, que veio a este mundo, sofreu tudo que nós sofremos, sofreu mais ainda do que nós sofremos. Ele sabe das nossas fraquezas, e Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. Glorificamos a Ti, Senhor, porque muito em breve esse céu vai se rasgar e nós vamos ver a face do nosso Senhor Jesus. Dai-nos um dia de esperança, na certeza de que as Tuas promessas não falham, porque a Tua palavra diz que o Senhor cumpre as Tuas promessas. O Senhor não é um Deus que mente, Senhor. Venha nos ensinar, nos instruir, venha nos guiar, olha para nós e dê-nos um dia de vitória, porque queremos estar na Tua presença a cada minuto. Venha nos lavar com o sangue de Jesus, nos purificando das nossas impurezas, Senhor, e que possamos refletir a Sua luz aonde quer que formos. É o que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu não sei se aí a Ponira vai colocar o hino. Minha família
Um bom dia a todos. E até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Bom dia. Até amanhã. Vou encerrar a sala nesse momento. Bom Fiquem com dia a todos. Bom dia. Obrigada